tomaram café, estão animados? Legal. Bom, sou o Fábio Araújo, vou acompanhar vocês aí o dia inteiro. Tem uma sala aqui de podcast no terceiro andar, depois passem por lá. Tá? Só que lá é silêncio, né? A gente estou aqui, né? Vocês estão tímidos ainda, né? A gente não acordaram. Já vocês estão. Já tá uma gritaria, né? Chamar essa gritaria de corredores, enfim. Bom dia, gente da qualidade, tudo bem com vocês? Fico muito feliz de estar aqui com muitos, né, que a gente às vezes só tem contato online, né, nesses anos de pandemia, pós-pandemia, né? São poucos os eventos que a gente tem hoje presenciais, então fico muito feliz de estar aqui com vocês. A gente vai ter uma palestra que é um tema bem interessante, um tema que a gente vem transformando aí já há praticamente uns 6 meses, né, Fábio? A gente vem discutindo isso, né? Então, a gente já traz uma visão com o que a gente percebe das novas tendências, né? O que está funcionando, o que não está funcionando na IA, por que algumas pessoas usam, outras não usam. Então, acho que vai ser muito proveitoso, né? A gente vai... Muitos centros de anos, tem vários lugares, né? Barra foral, Antes de tudo, é importante entender que os testes de software são uma parte essencial do processo de desenvolvimento de software. Eles garantem que o software seja confiável, seguro e atenda às necessidades do usuário. No entanto, os testes de software podem ser demorados e caros, especialmente quando se trata de testes de regressão. Maravilha. Bom. Essa apresentação está ontem. Antes
Antes de tudo, é importante entender que os testes de software são uma parte essencial do processo de desenvolvimento de software. Eles garantem que o software seja confiável, seguro e atenda às necessidades do usuário. No entanto, os testes de software podem ser demorados e caros, especialmente quando se trata de testes de regressão. Você não quer administrativo, você quer, está no meio certo. Então, os testes, né, que a gente software seja confiável, seguro, que atenda às necessidades do usuário, né, do usuário. Esse termo aqui, do usuário, isso aqui é o cliente, né, parceiro. Os testes de software podem ser demorados, né, isso aqui nunca, né? Não, corta os testes, não precisa, tem que trabalhar. Podem ser demorados e caros, principalmente no que trata de teste de regressão. Então, tudo bem. E a IA, ela é a inteligência artificial, é o ramo, né, da computação. Alguém aqui, não me quer, se não me engano, né, mas queria aqui, no presencial, levanta a mão quem trabalha com IA. Não? Quem usa IA? Você trabalha com IA? Legal. Alguém usa IA no dia a dia? Ah, boa. Legal. Daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais aí. E a inteligência artificial, ela, de fato, aqui, ela não, né, realizar tarefas. E normalmente exigiria a nossa inteligência, né, a nossa, por vezes, ali, a nossa operação. E o que é muito importante entender aqui no contexto é que a IA, ela é programada para aprender. Até coloquei um asterisco, negritei, enfim, né? Por quê? Porque ela aprende com as nossas ações e ela vai tomar as decisões baseadas nesse aprendizado. Então, eu gosto de falar assim, tome muito cuidado como é que vocês programam a IA, né? O que vocês estão passando para ela, né? A gente estava numa discussão antes de ontem, não lembro. Foi lá. Uns 2 dias, que a gente estava falando que o pessoal usa o chat GPT para perguntar coisas bestas, né? Você conhece o Mário, se o Palmeiras tem mundial. Né? Eu fico pensando o que vai mudar na vida da pessoa. É como se estivesse na frente de um guru, podendo perguntar qualquer coisa e você falar, e aí, Palmeiras tem mundial? Tanto faz, gente, né? Vamos... Por isso que o nome da palestra aqui é a gente usar a inteligência artificial de forma inteligente, né? Inclusive, a gente aplicar isso nos testes de software. Tem 2 microfones, não? Não. Não. É que eu queria que eu trocar com o Zé aqui também, né? Senão só eu falo. Peraí, fica aí. Boa. Então, a gente estava falando disso esses dias, né? Verdade. O que a gente tem uma sensação é que as pessoas têm muita dúvida do que perguntar. Tem dúvida da pergunta. Né? A pessoa vai lá, experimenta a ferramenta, mas como que eu vou usá-la no meu dia a dia? Onde ela vai me ajudar? Porque as pessoas começam a fazer umas perguntas simples, né? Sei lá, qual é a origem da vida? Qual é a razão da existência humana? Mas não é bem isso, né? Mas enfim, né? Pergunta ali alguma coisa, né? E chega uma hora que a pessoa enjoa, né? Ou seja, não tocou a pessoa, não fez sentido para ela, né? Então, a questão mesmo, de um lado, é que a gente tem que se expor, né? Ou seja, tentar ali, pelo menos, sei lá, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias. Poxa, eu fiz uma atividade, eu estou para fazer uma atividade, deixa eu tentar conversar com a ferramenta e ver se ela faz para mim, com que qualidade, até que ponto a atividade ela consegue me ajudar, o que ela não consegue me ajudar. Porque se a gente não fizer isso, o que está acontecendo é que as empresas estão sentindo, e os próprios fabricantes de software, né, que as pessoas não estão aderindo e vão se perder uma oportunidade, tá? Existia uma oportunidade de que o ser humano fosse o intermediário entre a inteligência artificial e os sistemas. As pessoas não estão aderindo, a gente está no 3º mês de queda do uso do chat GPT, as empresas estão começando a pensar em usar APIs.
Então, vocês devem ter ouvido muito aí no LinkedIn, visto o post bonitinho, né? Você não vai ser substituído por uma inteligência artificial. Você vai ser substituído por uma pessoa que sabe usar uma inteligência artificial melhor que você. Já viram isso, né? Um monte de post assim. Mas, na verdade, não é bem assim. Vai ser substituído por uma API, tá? Então, melhor a gente, já que tem a ferramenta, vamos tentar usar, vamos tentar entender. Ela falha, tá? Mas ela melhorou muito. Eu uso ela, assim, praticamente todo dia, desde finalzinho de fevereiro, início de março, né? Eu sinto que ela melhorou muito. A gente fala que ela emburreceu, eu não compreendo o que eles acham isso, né? Mas eu acho que ela ajuda muito. E, enfim, eu acho que convém a cada um de nós experimentar, começar a usar. E pede para ela fazer uma coisa que você acabou de fazer. Eu escrevi esse e-mail. Pede para revisar esse e-mail para você. Às vezes, começa pedindo para ela revisar coisas que você faz. Acho que é um bom uso, tá? Vai escrever um e-mail e, quero ter certeza que eu não cometi nenhuma gafe aí na ortografia. Estou fazendo um texto em inglês, quero que ele revise. Então, acho que vale muito a pena começar a usar no seu cotidiano e ocupar o espaço. Toda vez que a gente deixa um espaço vazio, não é ocupado com uma coisa boa, né? Então, vamos ocupar esse espaço, tá? Vamos lá. Não tem para mim. Transporte. E há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a gente estava tentava sobre nós. Ela está tudo formando. E aí, se você dava sinal de cansaço, né? Hoje tem festa, né? Mais famoso. A gente vai falar buscando para se defender e dentro da empresa, fora da empresa para cá. Então, fica essa briga aí. Algumas empresas têm até uma técnica de cyber, né? Red Team, Blue Team, né? Também basicamente, o Red Team é o que ataca, mas é um time de, como se fossem uns hackers dentro da empresa, né? É o time que ataca e o Blue Team é o time que defende. Então, um aprende com o outro. Eles não sabem qual a estratégia do Red Team, ou do time, né? E vice-versa. Então, a ideia é que eles aprendam um com o outro. E a inteligência artificial agora está ajudando nisso, para que, através dos ataques ali, ela já comece a coletar e já prever ali a armação, né? Subir os números para se proteger. Finanças, né? Enfim, né? Até para monitorar ali a bolsa de valores, enfim, cada vez mais em alta também. Assistente pessoal, chatbots. Quem tem Alexa aqui em casa? Google, Siri, né? Então, já estou viciado em Alexa. Eu automatizo tudo em casa. Então, os assistentes pessoais aí cada vez mais em alta. Chatbots, qualquer empresa aí que você vai, até pequena empresa de esquina aí, você vai falar com um atendente, não é um atendente, né? Vou falar com você. E é interessante, né, que também nos bate-papos que a gente estava falando, que o chatbot, ele está cada vez mais querendo ser humanizado, né? Ele troca ideia com você. Ele entra na sua live e fala, tudo bem, e aí, como é que você está? Espera, né, que você está aí, e troca ideia. E a gente, né? Será que a gente tem esse cuidado com as pessoas? Verdade. O outro lado que a gente tem que entender,
nós que usamos tecnologia, nós que trabalhamos com tecnologia, a gente também não deve virar um robô, né? Então, a gente quer usar o robô, né? A gente não deve perder o nosso contato. E muito nesses anos de trabalho remoto, a gente acaba se isolando, né? Acaba vivendo um pouquinho mais afastado do que era antes. E isso acaba virando, inclusive, contra nós. Eu sei que a maioria aqui quer continuar trabalhando remoto, né? Mas se a gente parecer que está desconectado, o pessoal continuar fazendo reunião diária com a câmera fechada, né? Tá bocejando, ninguém está vendo, isso é ruim. Então, para não voltarmos do remoto, faça dele com câmera aberta, tá? O Lucas está dizendo aqui que tem gente que não quer nem abrir o áudio, só por texto, né? Bota o chat GPT lá para fazer. Boa ideia, né? Brincar. Os filtros, né? Sabe uma coisa interessante? A minha amiga que está ajudando no podcast, ela estava passando aqui nos corredores, ela já trabalhou comigo. E as pessoas conhecem ela, ela não conhece as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não abrem a câmera. Ela sempre abriu, a gente sempre abre. Eu sempre incentivo o meu time a abrir, né? Porque se a gente quer ser uma referência na área, se a gente quer ser ouvido, se a gente quer ter o respeito ali, a gente tem que mostrar as caras, né? Então, abram a câmera. É melhor do que pegar ônibus. Bom, monitoramento, né? Monitoramento também. Hoje, inclusive, a gente tem uns parceiros aí de monitoramento, né? Enfim. E desenvolvimento, que há, na verdade, está isso no desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho mais. E vou apertar. O auxílio dados de choque, né? A gente pode usar aplicação de testes, obviamente, para falar disso, né? Teste de emissão, aí o sabe, né? Teste de usabilidade, criação, um pouco mais. Agora estamos falando. Eu queria fazer agora vamos lá, vou perguntando. Nossa, Uso raramente. Uso às vezes. Né? Uso frequentemente. Uso muito frequentemente. Acima de. Às vezes, frequentemente, todo mundo que usa por muito tempo, né? Eu esqueci de abrir ali a aba dos vídeos do Lucas, mas eu vou abrir aqui. Mas eu acredito que, viu, gente, a gente usa pouco, e às vezes não viu graça. A gente usa pouco, muitas vezes porque não viu graça. Normal, né? Não precisa, nossa, eu adorei o ChatGPT, quero casar com ele. Não é isso, né? Mas a gente usa pouco porque ainda não encontrou o que fazer com ele, né? Mas eu queria que você enxergasse que isso é como se a gente estivesse de volta, eu vou ter que dizer minha idade, né? Se você tivesse voltar lá em 95, 94, quando surge a internet, e as pessoas falam assim, não, mas isso aqui não vai acontecer nada, sabe? Tipo, você entende? Eu lá em 95, quando estava de faculdade, e via muita gente nas empresas que dizia assim, esse negócio de internet, que nada, é melhor continuar mandando carta. E a gente continuou, quantos anos depois da internet ainda tinha gente mandando fax, sabe? Então, demora para todo mundo se acostumar. Agora,
E quanto mais rápido você se familiarizar com esse tipo de tecnologia, é mais interessante. Tá? Tanto profissionalmente, como até às vezes como empreendedor. A gente às vezes não para pensar muito nisso, né? A gente pensa em se qualificar, em se profissionalizar para trabalhar nas empresas, mas a gente também pode enxergar uma oportunidade de um produto, de um tipo de serviço diferente, usando a inteligência artificial. Aquilo que eu falei agora há pouco do pessoal fazendo APIs, né? Para substituir, né? Vai passar o testador, vai, não é só o testador não, né? Pode falar com a família, né? Família, temos que discutir alguma coisa, né? Então, nesse processo, né, de bypassar, vão ser profissionais, né? Que vão fundar novas empresas que ainda não existem, para entregar essas APIs, para entregar essas funcionalidades, que vão interligar a inteligência artificial às necessidades das empresas. E aí a pessoa vai multiplicar o seu dinheiro. Esse é o fato, né? O que você ganha como profissional tem um limite. O que você ganha como empreendedor depende de quanto você consegue escalar. Eu sei que a gente às vezes não para pensar muito nisso, mas eu te diria que você está como em 1995, 96, que falta tudo por fazer. Tá? Então, lá na época, surgiram os provedores de internet, serviços de criação de página. A página no começo não tinha serviço, era tipo páginas amarelas, um catálogo, e depois começou a entrar um monte de coisa. A primeira página de banco era só uma página fixa, né, dizendo agências e endereço. A gente está nessa fase na inteligência artificial, entendeu? Isso que a gente está vendo é isso, é uma coisa, é nada. É nada. Então, não importa se você não está gostando, se você está olhando e não está entendendo muito bem, você tem que começar a usar um pouquinho, uma vez por dia, 2 vezes por dia, para você começar a enxergar a mudança, e para você não estranhar quando ela acontecer, porque ela vai gradativamente acontecer. Vamos lá, vamos ter os resultados da votação? O pessoal não estava aberto a votação lá no vídeo, agora abriu. Mas já está bombando aí. Vamos lá. Boa. Bem dividido, né? Ah, não pusei 0%. Mas aqui teve. O pessoal está meio com... Né? Não querendo dizer, né? Anônimo, hein, gente? Vamos lá. Uso frequentemente. Frequentemente depende do que a pessoa acha frequentemente, né? Usei uma vez no meio. Olha, eu estou sendo muito campeão de usar para criar logo e geração de texto. Não entendi. Eu estou usando muito para criar logo, imagem, para brincar com outras coisas, e para gerar texto. No geral, eu simplesmente coloquei para ele. Cara, desenvolva uma história de RPG com 10 personagens, 200 linhas e tudo mais. Ele criou. Eu falei, pô, legal. Eu só fui complementando, só porque é massa. Tipo, de falar aquele destaque em algumas coisas. Ele funciona muito bem para quebrar essa página em branco, né? Ele funciona muito bem, como o colega estava explicando, para você quebrar uma folha em branco. Tem que começar a fazer alguma coisa no ciclo de comércio, né? Então, ele inicia com vários asteriscos e aspas, né? Não querendo me meter nas áreas que eu vou comentar agora, né? Você está entendendo, né? Mas, enfim, você pode planejar suas refeições baseadas numa dieta mediterrânea, saudável para a semana. Ele vai listar o que você deve comer em cada uma das refeições, ele monta a sua lista de compras no supermercado a partir dessa dieta, ele pode te ajudar a planejar ali alguns exercícios físicos também, uma rotina mais saudável. E claro que isso tudo você pode validar lá com o seu profissional da área da saúde, educação física e tudo mais. Mas, assim, você tem hoje um recurso que você não tinha antes. Não é um buscador. Tá? As pessoas confundem muito ele com um buscador. Ele não é um buscador. Ele é uma ferramenta para você bater papo. Se você for lá bater papo, como o Fábio colocou, se você quiser ficar tirando onda, como você está em um bar lá, que o Palmeiras não tem mundial, ele vai entrar na onda também. Agora, se você quiser ter um papo cabeça com ele, sobre carreira, como está meu LinkedIn, deixa eu mostrar. Às vezes, depende da sua conta, se a sua conta não for paga, né? A maioria tem a conta gratuita, você teria que gerar, tipo, um texto do teu LinkedIn, exportar, né? E colar no chat GPT. Aí ele conseguiria ler como está o teu LinkedIn e sugerir mudanças, né? Então, tem muita coisa que dá para usar, só realmente tentar, tá? No LinkedIn, boa dica. Já fez. Vamos lá. Vamos dividir. Eu sei que vocês já anotaram aqui, né? Muito do que a gente falou aqui. Mas, sabe aquela música que estava tocando no começo? Ligadinha? Foi gerado com inteligência artificial. Vocês brincaram. Isso é legal, né?
funciona. Como é que é? É uma música assim, algumas pessoas humores, né? Mas não humores na música, mas assim, a gente fala o ritmo, né? Era o ritmo alegre, o ritmo tal, o ritmo X, Y, e tem que dar uma crescente. Se preparar os bonequinhos, eu falei para lá e para cá, também, muito legal. Você desenha o bonequinho, por exemplo, eu tinha desenhado os bonequinhos lá, e você cria os pontos dele, e outros para uma muito divertido. Todas as imagens que eu usei foi gerado pelo inteligência artificial. Então, veio da OpenAI, do ChatGPT, que cria umas imagens. Não gostei muito, pelo menos quando eu usei. Hoje está melhor, né, de sério. Mas o que eu gosto muito, né, acho que o usado, que é o Blue Willow e o Midjourney. Midjourney é um pouquinho mais caro, né? Midjourney é um pouquinho mais caro, mas é top, top, top. Isso daqui está em fase de aprendizado. Lembra que eu falei que a IA, ela vai aprendendo, né? Então, ele vai pedindo, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você pede um leão lá, ele vai mandar meio torto. Ah, puta, não gostei. Rejeita esse daqui. Ele vai regirando. Se outra pessoa pedir um leão, ele já tem lá o aprendizado do leão. Então, cada vez vai ficando melhor, porque ele está aprendendo com os seus pedidos, né? Enfim, então aqui não dá para ler, mas aqui eu pedi, eu consigo ler, né? Pessoas jovens, homens e mulheres, com roupas casuais, falando sobre tecnologia, no estilo anime. Ele gerou aqui as imagens, no estilo que eu pedi. Então, você fala mesmo, me gera uma imagem, do jeito que você quiser. Ali já pedi um negócio mais futurista, né? Um que há ali, tecnologia, e cortou ali, mas eu coloquei um futurista. Tá? Brinquem bastante com a IA, é interessante. Não, agora pode pedir em português. Antes no começo era em inglês só. Está aprendendo. O Will é meio limitado. Mas o Journey você pode escrever. A apresentadora, mas o interessante da tradução até a movimento vai ter muito acabou só. E aqui, todo o conteúdo foi gerado por inteligência artificial. A veloz, sabe como conduzir uma palestra do chat GPT. Quero falar sobre como usar a inteligência artificial. Eu quero ter uma apresentação. Eu também. Isso faz isso. Então, ele criou meu slide isso, vai colocar aqui. Eu usei até isso. Consegue. E aí, depois do slide de Deus, você coloca com esse texto. E me dividi em blocos, tudo bonitinho, meu trabalho, assim, foi colocando trabalho. Conversar com o Zé. Eu tive um trabalho, assim, porque o João Júnior falou, a gente vai usar o Canvas. E eu fiz no PowerPoint. Tive 10 minutos de trabalho. Não é pergunta bem, desculpa. Vamos fazer uma revisão.
O pessoal do online não vai ver, né? Mas, deixa eu... Joga para cima. A gente vai fazer uma revisão aqui rapidinho e depois a gente abre para pergunta. Você vai ter que... Você vai sofrer um pouquinho. Não consegue mesmo. Aí, pessoal, deixa eu fazer agora um vídeo para mostrar algumas coisas. Provavelmente, para quem já andou, e o pessoal falou, claro, eu estou frequentemente usando, um pouco chovendo molhado, mas para a maioria que ainda não viu, ainda não está fazendo nada, está pensando, né? E eu vou fazer aqui focado em testes, né? A gente usa no dia a dia de testes, então, quem está assistindo uma outra produção, vai ter que pensar um pouquinho como que faria algo que faz sentido para si, né? Bem, a gente tem, por uma questão de limitação de tempo, né? Não vou poder mostrar algo muito aprofundado, mas se você for no canal da Interacis no YouTube, vai lá no YouTube, Papo Interacis, tem uma playlist de testes do ChatGPT com horas e horas, tá? E aí você vai ver isso muito mais detalhado do que a gente está vendo aqui, bem? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, só para a gente fazer, e um plano de teste para o site do Facebook. Bem, eu escrevi, ele funciona como se fosse um WhatsApp, né? Um WhatsApp para falar com uma pessoa só, né? Isso, pensando aqui, talvez alguns casais resolvessem ter um aplicativo desse. Pensando assim, acho que melhor não. Mas, enfim, parece, né? Com o WhatsApp, você conversando com alguém. Eu citei aqui o Facebook, por ser simples, porque ele conhece, né? Mas ele não conhece o meu site. Talvez ele conheça, tá? Então, vale a pena você perguntar se ele conhece a empresa tal, conhece o site tal. Talvez ele tenha uma visão antiga do seu site, porque ele está datado em setembro de 2021, tá? O ChatGPT, o Bard, que é da Google, está em 2022, tá? Mas eles têm um delay. Quem tem as contas pagas consegue atualizar, né? Consegue fazer. Mas veja, eu coloquei então, mas você poderia, por exemplo, copiar o código de uma página. Tem aquela página do login do Facebook, aquela página para o teu site. Você cola aqui e fala, cria um plano de testes para um site que começa assim, com essa estrutura. E você está vendo que ele está escrevendo, eu estou usando a versão que o João colocou aqui na máquina, né, que é a versão 3.5, que é gratuita, então essa que você vai usar, sem pagar nada. Se você estiver disposto a pagar aí $20 por mês, você tem acesso à versão 4 e ela escreve mais devagar, mas ela escreve melhor. Tanto para produção de texto, umas coisas ela escreve melhor. Bom, a gente já consegue ver o que o João está fazendo. Então, a questão da privacidade fica um pouco comprometida. Né? Vamos lá. Então, vocês vejam, aqui, né, ele gerou vários tópicos, assim como o Fábio tinha falado antes da apresentação, ele vai gerar sugestões de tópicos que seria interessante você avaliar em ter no seu plano de teste. É interessante, é bem interessante. É aquela história da folha em branco, né? Por um dia, tem dias e dias, né? Tem dias que você é brilhante, né? Mas tem dias que não. Então, para esses dias que não, às vezes comecei algum ponto de início, né? É legal, né? Pelo menos, eu só funciono depois das 10. Então, eu não posso fazer que nem o Adam Vinícius, nosso colega lá que faz aquelas lives 7 da manhã. Nossa, se eu fizer isso, vocês não vão contratar curso nenhum, nem consultoria nenhuma.
ser para uma frase, entendeu? Então não daria certo, ele tem muito mérito, né? Mas enfim, ó, eu não estou entrando aqui nos tópicos, mas só para você ver, ele montou ali um esqueleto, uma estrutura de tópicos. Mas isso aí é uma coisa geral, eu podia ir no Google e colocar lá, cria para mim, né? Me dá um exemplo de um plano de teste, ele podia fazer algo assim, né? Poderia ser. Então vamos lá, vamos escrever o seguinte: crie um caso de teste para o login. Ele já vai entender que eu estou falando do Facebook, né? Eu estou nesse contexto, né? E, aliás, aquilo que o Lucas colocou, vai começar a escrever, ó, tá vendo? O título, pré-recondições, quais são os passos, resultados esperados, pré-condições, a estrutura padrão, né, de um caso de teste, né? E, então, algumas pessoas estão com uma cara triste, né? Mas é isso, veio para nos libertar, né? Ou não, né? Mas, enfim, não é mais uma tarefa nova. Gente, mas não se preocupe que ninguém vai roubar, não, porque os nossos chefes não sabem, a galera do as empresas não sabem nem o que pedem para a gente, você vai pedir para o chat GPT. Exatamente. As empresas não sabem nem o que pedir para a gente direito, como vai pedir para o chat GPT. Eu também preciso. Mas perceba como ele pode ajudar o seu trabalho. Eu não gostei do jeito que ele escreveu o caso de teste. Esse é um ponto muito importante que as pessoas não estão entendendo. Você não gostou, ele fez isso, você escreve um melhor, tudo bem? Coloca para ele, e aí quando você for fazer o próximo, nesse histórico, tá vendo? Tá vendo que tem um tópico ali no histórico? Você sempre tem que voltar para o mesmo tópico, porque ele vai lembrar você porque você continua a conversa. Você ficar abrindo new chat, ele não lembra de você. Agora, se você continuar numa conversa, então, aquilo que eu falei, por exemplo, de vida saudável. Você tem um tópico de vida saudável. Lá você fala sobre alimentação, sobre exercícios, sobre sono, né? Saúde mental, tudo que você quiser. Então, ele vai estar num contexto ali. Então, quando você volta, depois de semanas a conversar, ele vai lembrar do que conversou com você. Esse é o jeito para o usuário final e ter memória. Para o usuário corporativo, você pode usar aquela tal da API, tudo bem? Que é baratinho, é menos de $1 por transação que ele faz por requisição. Por isso que as empresas vão adotar isso em escala, né? E aí ele consegue armazenar o que um grupo de pessoas criam dentro da empresa. Ele cria uma espécie de um personagem, tudo bem? Um assistente de todo mundo que trabalha naquela empresa. E ele vai lembrar do que ele conversou com todo mundo. E aí ele começa a ser um cara que lembra que esse foi o João, esse foi a Ana, esse foi a Karina. Porque ele vai lembrar não da conversa de uma pessoa, mas da conversa do time. Então, ele vira um assistente do time. Isso é um negócio, tá? E muitas empresas estão começando a explorar. E que toda empresa vai precisar ter um atendimento, um assistente baseado em inteligência artificial, desde atendimento, como o Fábio colocou, mas também para desenvolvimento, para teste. É algo que compartilha aquele conhecimento. Sabe a Wiki? Virou isso. Né? Você vai lá, pergunta, precisa consultar, é claro. Não precisa escrever, o problema da Wiki não é consultar, né? É alguém ser um mártir, né? Que dedica a sua vida a preencher a Wiki, né? Então, se ele só acompanhar as conversas, automaticamente ele vai ter conteúdo, tá? Poxa, então, se você escrever e ele aprender com você, os próximos testes ele vai fazer legal. Você cria um teste automatizado para um método. E você não gostou, você pede para ele regerar, você diz para ele fazer coisas diferentes. Aí você vem, dá o seu molho, né? Coloca o seu tempero, né? Mostra como você faria. Ele vai aprender com você e nas próximas ele vai fazer parecido. E você vai corrigindo, assim, mais de primeira. A gente tem que reduzir um pouco a ansiedade, né? Mas, assim, se você tiver ali uma conversa com ele 2, 3, 4, 5 vezes, ele vai pegando o seu jeito e ele vai começar a escrever do jeito que você gosta. Interessante, tá? Vou colocar aqui só para não... Vou fazer mais 2 coisinhas. Ó. Transforme esse caso de teste em um script em Cypress, uma ferramenta de automação. Vou dar um exemplo bem simples. Vai lá no canal depois que você vai ver fazendo isso durante horas, tá? Em temas diferentes. Poxa, eu estava lá lutando para poder automatizar. E ele sabe bastante. Mas eu não quero Cypress, eu quero que ele faça em Playwright, em Selenium em C#. Cada vez que você escrever uma frase, automaticamente ele vai gerar de novo. Ele fez um script simples. Você vai ver lá nos vídeos, eu peço para ele implementar outras práticas. Por exemplo, coloca um arquivo de massa de teste externo, CSV, uma planilha, transforma isso aqui em BDD.
Quero que ele, tanto, em vez de ser um caso de teste, ele seja um critério de aceitação, né, em Gherkin, né? Então, ele faz isso também. Ele faz tudo que você imaginar, ele faz. Então, ele pode ser um grande apoio no seu dia a dia, no seu trabalho intelectual. Eu não vou prosseguir o hands-on, porque a gente está com essa questão do horário, mas vai lá no canal da Interacis, procura Interacis e ChatGPT, que você vai achar na hora lá muitos vídeos para você assistir, a gente explica detalhadamente, né? Cada um desses processos, para fazer caixa preta, caixa branca, plano de teste, caso de teste, automação, tudo separado por assunto, tá? Então, você vai ver bem isso, é interessante para começar a usar. E a gente está falando aqui de teste de qualidade, mas pensa no que você tem isso no seu dia a dia, né? Que você pode levar isso para o seu dia a dia. Pessoal, só deixar uma última reflexão para a gente aqui em relação ao ChatGPT. E o motivo por qual as pessoas, às vezes, não estão gostando, ou usaram e não gostaram, e continuaram, tem muito a ver com as perguntas, tá? Então, a gente, às vezes, nosso dia a dia é muito corrido, muita pressão, você, às vezes, está cansado, você, às vezes, já tem um monte de coisa para resolver, e aí a gente fala que você tem que aprender a usar uma jossa daquelas lá, que tem sem graça, não tem nenhuma imagem, né? Pô, é só um texto, né? Mas é uma coisa que a gente tem que desenvolver. Então, a gente, às vezes, tem que se desplugar um pouquinho, né? De alguns tipos de estímulos que são muito imediatos, né? A gente está aí com reels, com uma enxurrada de vídeo, né? E a gente no treinamento percebe que as pessoas não conseguem assistir nada longo, né? Quando eu falo longo, é tipo 20 minutos. Né? Então, a atenção está mudando, né? Isso é um grande desafio, tá? Então, a gente, às vezes, também tem que pegar um dia da semana para dar uma desintoxicada, e aí você começar a ver o mundo, começar a voltar a um hábito muito antigo, milenar, chamado leitura. É um negócio, assim, incrível, tá? E ele forma imagens na sua cabeça que nem inteligência artificial é capaz de gerar, tá? Com a sua imaginação, com a sua criatividade. E por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes o problema é ali você está no seu momento, está presente ali para fazer pergunta, para fazer uma pergunta que realmente te interesse, porque esse é o problema. O ChatGPT, no fundo, é como se fosse o gênio da lâmpada. Todo mundo já viu piada do gênio da lâmpada, né? O cara pede uma coisa, acontece algo errado. É como se eu chegasse lá para o ChatGPT, que fosse o gênio da lâmpada, e falasse assim: eu quero ser o homem mais rico do mundo, eu estou com 20 reais aqui na carteira. Aí eu continuo vestido igual, no mesmo lugar, nada mudou, abro a carteira, tem 20 reais. Eu falo: pô, o gênio do ChatGPT, eu pedi para ser o homem mais rico do mundo. Assim, ninguém no mundo tem mais de 20 reais. Você entendeu o problema? Eu pedi errado para o gênio da lâmpada. Então, muito que a gente sente do ChatGPT não funcionar é porque a gente, às vezes, não está fazendo uma pergunta que a gente queria. A gente está pensando numa coisa, mas está escrevendo outra. Então, é uma questão também de treinar essas perguntas, tá bom? Bom, vamos abrir para perguntas. Acho que a gente tem 10 minutos, né? Ou não? Não? Vamos lá. Tem 4 minutos e 37 segundos. Vamos lá, vamos começar aqui a primeira fileira. Meu nome é Fábio. O ChatGPT, não sou ChatGPT, mas sou inteligências artificiais, são um numerado de informações, bilhões de informações, trilhões de informações. E o ChatGPT, em especial, ele está respondendo a um processo internacional em cima de propriedade intelectual. Existe um impacto nisso em cima das empresas, porque, no final das contas, para qualquer inteligência artificial, você precisa gerar uma base de dados sólida para isso, né? Consistente. Vocês veem isso como um possível obstáculo nos próximos anos, principalmente essa questão da propriedade intelectual para a inteligência artificial? A gente pode separar isso em 3 pontos, tá? Vamos pensar na nossa nacional LGPD, né? A gente tem que proteger os dados, né, dos clientes, dados, enfim, né, de privacidade. Então, a gente deve sempre ter o cuidado de não colocar nenhum dado de cliente, de não alimentar nenhum dado. Tem casos famosos aí de grandes empresas de tecnologia que compartilharam partes estratégicas, né, de código, de especificações, né, e que foram para o ChatGPT. Tudo que você está conversando com ele eles dizem que não é imediato, mas pode ser usado para o retreinamento da ferramenta. Então, quando alguém um dia perguntar,
como que se cria uma conexão com o banco na empresa tal, ele poderia, no futuro, dizer como que é feito lá. Então, a gente falou de hackers, né? Então, não só segurança, privacidade, não usar dados reais. Mascarar, vou falar com o ChatGPT, vou falar, não é comigo, é com um amigo meu, né? Tem um amigo meu que está acontecendo essa situação, né? Mas, brincadeiras à parte, você tem que descaracterizar mesmo. A segunda questão é justamente uma demanda de criar servidores internos de inteligência artificial. Eu acredito que todas as empresas que tenham condições vão fazer isso, tá? Então, em vez de ela falar com o ChatGPT, ela tem um modelo de inteligência artificial que roda em casa. Aquilo que a gente falava anteriormente, né? Teve a briga no passado, servidor local, servidor em nuvem, vai voltar para o local por causa da inteligência artificial. Tá? Essa parte de processamento, ela tende a voltar local para ter esse controle. E o terceiro é que a gente vai ter uma guerra internacional relacionada a esse tipo de legislação. Se eu não me engano, é o Japão que já colocou que não existe direito autoral para inteligência artificial. Bateu, cravou. O que isso faz com o Japão? Se torna uma potência imediata só com uma canetada. Porque se no Japão você não tiver essa questão de direito autoral, então tudo que ele for traduzido, tudo que for coletado, tudo que for absorvido, não cabe nem justiça, né? O cara não, ele vai entrar, o juiz vai indeferir na hora, porque não existe legislação para isso, é permitido completamente, né? E quando você começar a ter alguns países, né, que tiver nessa linha, ele vai ter uma vantagem competitiva com os países que não têm. Então, eu acredito que é uma queda de braço, vai ser muito forte na União Europeia, nos Estados Unidos, mas a gente tem uma preocupação disso, principalmente no Oriente Médio, né, Ásia. Será que uma China vai se importar com isso? Sabe, com essa questão de privacidade, com essa questão de, direito autoral? Né? Então, a gente pode, inclusive, o Ocidente, né, conhecido, pode ficar para trás por causa dessa nossa preocupação, que é válida. Estou dizendo que ela é super válida, eu só estou dizendo que tem jogadores que não vão respeitar essas regras, tá? Bom dia a todos. A minha questão é sobre as tendências de aplicação de inteligência artificial nos casos de atuação. Principalmente, a gente fala muito de tecnologia de inteligência artificial generativa, né? Então, aqui. Mas a minha pergunta é, quais são as tendências hoje? Quais são as linguagens? A gente sabe que o Python tem uma preferência, mas, tipo assim, o Selenium Java, será que tem alguma coisa assim? Será que tem alguma integração? Eu vou ouvir sobre uma questão de a utilização do site vai com inteligência artificial. Isso é mesmo uma vantagem para a gente, não é? Continuar usando um método assim, um método mais antigo, no uso é mais confortável ou não? Eu tenho essa dúvida sobre as tendências. Eu sairia um pouco da tendência e colocaria na realidade, né? Porque, inclusive, acho que hoje, o Red Food, eles têm uma revisão para mostrar como é que é a integração da ferramenta deles com a inteligência artificial. E o Blaze Meter da Perforce também tem essa revisão, eles vão ter uma palestra falando um pouco sobre isso. Como é que eu crio, por exemplo, massa de dados para um teste de performance de forma automática. Você pede, eu quero criar uma massa de dados de termos do YouTube. Já gera, sempre que você precisar criar um CSV, uma massa de dados, enfim, né, a parte para ele consumir. Então, talvez eu só mudaria aí da tendência para a realidade, porque já é uma realidade mesmo. Tem várias ferramentas, todas as ferramentas já estão pensando nisso, né? De como é que já está enfim, né, já está em teste para que já coloque isso para os usuários, né? Eu só complementaria nessa linha de crescimento do Fábio, tipo, ir nas comunidades ou nos fabricantes, como ele está falando, ele falou do Japão, do Smith, mas o que você usa na sua empresa, né? E vai lá e coloca IA, ChatGPT, o nome da empresa, né, do produto, né? E você vai ver sempre várias iniciativas. Você tem razão, né? Hoje o que o pessoal faz é uma coisa mais simples, que é muito parecido com o que eu fiz, né? É gerar alguma coisa, e essa coisa pode ter pouco valor se a gente não estiver junto. Ou seja, se você só colocar, gera um caso de teste aí, esse exemplo que eu fiz, ele é válido e simples, por quê? Porque é um login, né, gente? Né? A pessoa começou no primeiro dia de trabalho, né, colega que está em posição de carreira, ela vai chegar lá e falar assim, olha, vamos começar a escrever no caso de teste com login, no processo seletivo dela vai aparecer alguma coisa assim, então é o nosso arroz com feijão, é o nosso primeiro passo, né? Por isso ele consegue bem. Mas, sei lá, eu tenho lá uma regra de oscilação do câmbio para derivativos em contratos futuros. Poxa, não vale, né?
Ele não vai. Ele vai chegar numa parte, mas ele vai parar, ele vai travar. Se não tiver alguém que saiba como aquilo funciona, ele não vai fazer. E eu dei um exemplo bem longe para chamar a atenção, mas são coisas até do dia a dia, o jeito que a tua empresa trabalha, como ela funciona, que é único, né? Então, eu diria que a gente tem que analisar o que tem de ferramenta já pronta, já tem coisa pronta no mercado, se cabe trazer para dentro de casa. De qualquer forma, a gente tem que estar acompanhando essas tendências para não ser surpreendido. Eu diria para vocês, tem algumas pessoas que tiram alguns períodos chamados sabáticos, né? Pessoas às vezes saem de uma empresa, quer descansar, fazer intercâmbio, né? Pode, né? Às vezes não pode fazer esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa acaba fazendo um sabático forçado, às vezes tem um layoff, alguma coisa assim, a pessoa é cortada. E às vezes a pessoa terminou a faculdade, no outro caso, terminou a faculdade e não está estudando mais, né? Gente, não nessa década. Só te digo isso, não nessa década. Tá? Deixa para 2030. Tá? Porque está mudando tanta coisa. A gente sempre fala que as coisas mudam muito, mas nunca mudou tanto, tá? Eu tenho 28 anos trabalhando em tecnologia. Nunca mudou como mudou nesses últimos 12 meses, tá? Então, fica a dica. Por exemplo, você estudar com a gente, você tem que estudar sozinho, em outro lugar. Você não pode deixar o negócio passar, porque está mudando. E está mudando no nível que qualquer coisa que você for ver vai parecer ficção científica, tá? Tudo que você for ver de alguém mostrar uma ferramenta para você, que o Fábio citou aqui da Grafana, do Presbítero, eu falo assim, nossa, isso não existe, isso é um vídeo, não é real. Aí o cara, não, eu posso fazer uma demo lá na tua empresa para mostrar com os teus dados, com o teu ambiente. É real. É que a gente descolou. Está indo tão rápido que é fácil você descolar e não perceber mais, tá? Tem tempo para mais uma? Vamos lá para o fundo? Depois, pessoal que ainda tiver dúvida, pergunta para a gente nos corredores, tá? Ninguém no fundo? Então, não mesmo? Eu vou aqui no meio. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Partilhei, né? Bom dia a todos que estão me vendo. Sendo meio apocalíptico com isso, não que eu sou dessa galera que fica, ah, meu Deus, consumir o trabalho, mas assim, eu sei que a gente está no outro boom, né? O primeiro boom veio o telefone e tal, que, nossa, tem Nokia tijolão, meu Deus, que tecnologia. E aí veio esse pouco tempo, aí veio o segundo boom, que já veio o celular, um computador portátil, e agora muitos não estão percebendo, mas a gente tem um próximo salto, e parece que esse salto está sendo um pouco maior. E aí fica essa parada discrepante de você... Ah, ideia é ficção científica, cara. Isso daí é interestelar, sabe? Não é uma parada que está acontecendo. O que vocês, assim, como referência, vocês acham que, na opinião de vocês, eu sei que vocês são muito a favor, e assim, todo mundo de tecnologia não tem como, tem que ser a favor, porque a gente é um novo, sabe? É tipo o Steve Jobs falando, a gente não sabe o que ele quer desde que você mostra para ele. Então a gente... não se sentindo, mas a gente são as referências na área de tecnologia, desenvolvedor e qualidade. Então, o que vocês têm, assim, não puxando a camisa para um lado nem para o outro, mas sendo racional, daqui a 20 anos, você acha que vai existir a qualidade? Porque eu creio que a máquina vai conseguir superar isso, mas, assim, é uma coisa que eu vejo daqui a uns 15, 20 anos, pelo menos é meu raciocínio. Mas o que você acha, assim, o que a gente deve se inspirar para acompanhar e não ter esse baque depois, igual no filme do Willy Wonka, do substituidor do cara que colocava pasta de dente? Interessante pergunta e comum, né? Essa pergunta é muito comum para a gente. Sempre. Vou começar com o Zé Termina. Sobre... já fui longe, né? 20 anos, mas eu não iria tão longe. E o João Júnior ontem falou um pouquinho, né, com a gente estava fazendo uma reunião aqui, e a gente falou no ao vivo também, né? Vamos repetir, mas, voltando aqui, no futuro, eu acho, né, que o QA ele se especializa muito mais em dados. A gente vai ter muitos cientistas de dados, QA. Por quê? Porque hoje a gente pede, que nem o Zé mostrou aqui, criou uma automação. Assim como ele cria aplicativos também, podem criar aplicativos muito melhores. Mas aí, será que esse aplicativo ele vai bem para o cliente? Quem que vai testar?
Os desenvolvedores vão ser testadores. Cientistas de dados vão ser testadores. Todo mundo vai ser testador. Lógico que cada um vai ter a sua especialidade, sua técnica para aplicar esses testes. Né? Então, a gente sabe que existem vários níveis de teste, vários tipos de teste, várias técnicas de teste. Então, acredito que se a gente caminhar junto com o mercado, estudando, né? Como o Zé falou fortemente aqui, eu também falo, né? Vamos estudar, vamos acompanhar o mercado e a gente vai ser os que as topzeiras. Assim. É bem essa questão. Eu diria até que a gente tem uma incógnita, né? Está mudando tão rápido. Estão dizendo que em dezembro sai o ChatGPT 5. Então, a gente precisa ver o que ele vai fazer, porque ele talvez já tenha aprendido com o que a gente fez esse ano. Né? A gente não sabe o que vai ser o 5, né? Então, a gente não consegue fazer uma previsão tão longo prazo como você gostaria. As previsões de longo prazo, elas costumam ser falhas, tá? As coisas são muito mais disruptivas do que parecem. Era tudo assim e muda muito rápido. A gente sempre gostaria de pensar que as coisas são gradativas, elas mudam um pouquinho, quando você vê a onda chegar. Elas não são assim. Elas parecem mais um terremoto. Você não está sentindo nada e daqui a pouco você sente. O que a gente pode fazer para nos preservarmos nesse cenário de mudança, de incerteza? Você tem que entender que os 3 grandes pilares do teste precisam ser bem praticados por você em sua preparação. Quais são esses 3 grandes pilares? O próprio conhecimento em testes, em técnica de testes, aquilo que nenhum outro profissional é capaz. Nós temos uma profissão que é uma disciplina. Bem, a gente não é o Robin e o desenvolvedor é o Batman. Bem, nós somos um super-herói também dentro daquela equipe, uma pessoa que faz a diferença no time e alguém que tem que entender ou deveria entender mais sobre quantos testes tem ali. Porque a gente insiste muito, né? Você olha um cenário, olha um problema, qual é o máximo de teste que tem, quais são os testes mais importantes. Isso você vai continuar tendo valor e isso vale a pena praticar, conhecer testes, né, a disciplina. Tá? Você precisa ter de tecnologia, essas integrações, essas mudanças, né? Aquilo que o pessoal tem medo de programação, mas não precisa mais programação, ele programa para mim, mas ele erra. Você precisa ter conhecimento de programação justamente para ajustar, para criticar o que ele está fazendo. E o outro ponto que eu falou aí dos dados, né, é a questão de visão de negócio, né? Então, nós somos testadores, mas cada um de nós, dependendo da empresa que trabalha, tem um tipo de especialidade. Alguns conhecem mais de telecom, outros conhecem mais de educacional, outros conhecem mais de indústria, farmacêutica, financeiro, governo. Então, são esses 3 pilares, tá? Que você tem que estabelecer com uma estratégia. Não dá para você estudar um só. Esse é o grande ponto, tá? Não dá para você estudar um só. Você tem que se aprofundar em negócios, se aprofundar um pouco em testes, se aprofundar um pouco em tecnologia, principalmente o que tem a ver com integração com inteligência artificial, data science, machine learning. Essas são as palavras quentes para qualquer profissão. Se você fosse um advogado, estivesse falando com a gente aqui, eu também te diria para aprender data science, machine learning, se você fosse uma enfermeira, fisioterapeuta, porque isso vai fazer muita diferença daqui para frente, tá? E isso que parece uma coisa estranha, eu tenho que aprender essas coisas todas, se a gente for pensar daqui a 10 anos, todo mundo que está jogando vai saber. Mas nem todo mundo vai estar jogando, tudo bem? É o que ele falou do apocalíptico. Ele não está sendo apocalíptico, está sendo realista. Se você tivesse um negócio e você pudesse cortar custo, o que você faria? Você cortava custo ou vai... Não, eu vou carregar toda a minha família. Sabe aquele discurso de final de ano? Vocês aqui fazem essa empresa, né? E vocês sabem que isso tem alguns limites, né? Então, esse é o ponto, tá? Então, cuide da sua carreira. Não confie a sua carreira a uma empresa, confie em você mesmo, vai atrás. Tem semana que a gente não estuda, tem mês que a gente não estuda, mas no outro a gente compensa. Tem que correr atrás, tá? Tudo bem? Acabamos? Tchau. Do online aqui, rapidinho, acho que você já falou bastante, acho que você pode complementar, eu vou mandar. Pode falar mesmo. O Yuri Almeida perguntou, falando um pouco do mercado de trabalho, gostaria de saber se há uma tendência das empresas cobrarem conhecimento na utilização de IA no espaço. Algumas coisas, mas complemento. Bem, essa parte que a gente está falando, a gente simplificou, escrever um caso de teste, usar a IA para ajudar, vocês vão ver que vai começar a ter entrevista, né? Só vai perguntar, se você tiver que acelerar, você recebe um trabalho, muitos testes para realizar rapidamente. Como você imagina conseguir dar conta disso?
Como que era a resposta anterior? A gente vai precisar fazer hora extra, precisar de coleguinhas para me ajudar. O que o cara responde hoje? Se a gente modelar direitinho, eu posso, né, talvez compensar uma parte usando uma ferramenta gerativa. Então, tem essas mudanças, sim. Eu não diria curto, médio prazo, né? Depende da organização. Tem organização que está mais acordada para isso. As coisas só não estão acontecendo mais rápido, como a gente tinha comentado do Lucas, né? E os chefes também não estão entendendo. Se eles estivessem entendendo bem, estaria voando. Né? Então, mas eles não vão entender bem até quando, né? Esse é o ponto. Aí, gente, muito obrigado pela presença. Valeu.